Aqui é o Ricardo de novo e agora eu vou falar sobre a criação de pastas e subpastas com arquivo de texto pelo prompt de comando do Windows. Você executa o prompt como administrador. Aí aqui, para criar as pastas, a gente usa o mkdir, que ele é usado para criar as pastas. E a pasta principal eu vou chamar ela de projeto. Dá um enter para criar ela. Agora eu digito mkdir de novo, projeto. Coloco uma barra que é para fazer a pasta documentos dentro da pasta projeto. Essa subpasta eu vou chamar de documentos. Dá um enter para criar ela. Agora a terceira subpasta que vai ficar dentro de documentos. Digito mkdir, né? Projeto. Dou barra documentos. E mais um barra. E essa outra pasta que vai ficar dentro da pasta documentos eu vou chamar de textos. Dá um enter para criar. Agora vou criar os arquivos de texto. A gente vai usar o echo, que é para colocar o texto dentro do arquivo do texto. Aqui eu vou colocar escrito lá dentro arquivo principal. Aí você dá aquele sinal, escreve projeto, que é a pasta que ele vai ficar, dá um barra e coloca o nome do arquivo, que vai ser principal.txt. Dá um enter para criar. Agora digita eixo de novo. Aí o nome, o texto que vai estar lá dentro eu vou colocar arquivo documentos. Dá o símbolo. Aí a pasta projeto. Projeto. Dá um barra. Aí coloca a pasta do a pasta documentos, né? Que eu escrevi errado, é a pasta documentos. Dá um barra e digita o nome do arquivo que vai estar dentro da pasta documentos, que vai ser doc1.txt. Dá um enter. Agora escrevo o eixo de novo e o texto que vai ficar dentro do próximo arquivo vai ser arquivo texto. Arquivo de texto. Dá o símbolo, aí coloca o nome da primeira pasta principal, que é projeto, dá um barra e coloca a segunda pasta que está dentro, que é documentos, outro barra, e a terceira pasta, que é textos. E dá mais um barra e digita o nome do arquivo que está sendo criado, que é texto1.txt, e dá um enter. Aqui foi tudo criado, mas agora vamos verificar para ver se realmente foi criado. Fecha aqui o prompt. Vamos lá na onde que seria para ser criado, né? C2 pontos. Windows. É System 32. Tá lá embaixo. E agora a pasta projetos, que foi a primeira pasta, a principal. Tem que achar ela aqui. E aí está ela, pasta projeto, vamos ver.
tá com o arquivo de texto, documentos, tá com o arquivo de texto dentro dele, a pasta texto por dentro e o arquivo de texto dentro dela. É isso, tá criado. Boa noite, professor, tudo bem? Dando sequência aqui no nosso trabalho final, e no caso aqui fazendo a nossa parte fase 6, eu fiquei responsável por fazer a parte de criar, excluir, renomear diretórios, navegar entre pastas, dividir conteúdo, tá? O Ricardo, ele fez a parte do criar 3 diretórios níveis e criar os arquivos de texto entre eles, tá? Eu vou apresentar para você os comandos que a gente pode usar para criar os diretórios, tá? Primeiramente, aqui dentro do nosso comando do Windows aqui, tá? A gente tem duas formas de poder fazer o diretório, tá? A gente pode usar tanto aqui o mkdir quanto o md, tá? Ambos funcionam. Eu vou utilizar o mkdir, que é basicamente make diretório, você faz um novo diretório, você coloca o comando mkdir mais o nome do diretório que você quer, novo diretório. Aparentemente ele parece que não criou nada, né, porque não dá nenhuma notificação, mas que a gente pode conferir, listar os diretórios criados dentro da raiz que eu estou, né, então eu estou criando o mkdir dentro da minha raiz de Philips, está no users do Philips, eu vou dar um dir, que é basicamente um listar aqui para a gente poder listar todos os diretórios. Se a gente olhar aqui, o novo diretório criado agora, tá aqui, ó, novo diretório, então foi o que a gente criou, tá? Para a gente poder renomear, tá, o novo diretório, a gente está na mesma raiz que está o diretório, obviamente, tá? Mas a gente vai usar o comando rem mais o nome do antigo diretório, então novo diretório, e na frente o nome novo, diretório underline novo. Aparentemente isso aqui não mudou nada, mas estando a gente tem um novo nome dele aqui, e cadê aqui? Diretório novo, tá? Para a gente poder remover o conteúdo, no caso do diretório que a gente criou, a gente tem duas formas também, o rmdir ou, tá? A gente pode criar o RD, tá? No caso, três formas, rmdir, o RD, que é a abreviação dele, e que esse é para conteúdo vazio, no caso, diretório vazio, ou o RD, espaço S, espaço Q, que é para diretório ou pastas que estão com conteúdo, tá? Porque se esse conteúdo meu, esse novo diretório novo, tivesse conteúdo dentro dele, esse meu diretório, e eu fosse usar o RMdir ou o RD, ele não deixaria eu excluir, porque como que tem conteúdo, ele não permitiria. Então, eu tenho que fazer exclusão usando aquele RD barra S barra Q para poder tirar ele, tá? Como ele não tem nada aqui no documento dele, até se eu acessar ele, a gente poder navegar entre conteúdos, a gente tem que sempre colocar o CD mais o nome, diretório novo. Então aqui eu estou dentro do diretório, se eu der um dir, ele não tem nada. Basicamente ele mostra zero volume não ser, não tem nome, tá? Então ele mostra que não tem nada aqui para a gente aqui, ó. Zero arquivos, duas pastas, 0 bytes, então basicamente ele não tem nada. Para a gente poder retroceder para voltar para a raiz do Luiz Felipe, a gente dá um CD, espaço, 2 pontos, e ele voltou. Vamos novamente listar, ele aparece aqui para a gente, e vamos remover ele, já que a gente confirmou que ele não tem nada, né? Então, rmdir e diretório novo. Ele está mencionado, mas aqui já não se encontra mais o nosso diretório, tá? Então, para a gente poder navegar, a gente sempre coloca o CD, na frente a gente coloca o que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui, vou acessar o Documents. Por dentro do Documents, aqui eu posso listar todos os conteúdos que eu tenho. Então, aqui eu tenho um arquivo, 8 passos, 81 bytes dentro dele. Aqui eu consigo ver que tem Black Death, 2020 e assim por diante, tá bom? Então, a gente colocou aqui os comandos necessários dentro do Windows para a gente poder criar, excluir, renomear diretórios, navegar entre eles, exibir conteúdos, né? Navegar entre passos. Então, o mkdir, ele cria um novo diretório, o rmdir, ele deleta um diretório, então mkdir, ele cria novo diretório, o rm deleta o diretório, no caso vazio, se ele tiver vazio ele deleta, se ele tiver cheio não deleta, caso ele esteja cheio, você tem que usar o rd barra s espaço barra q, que ele vai eliminar o arquivo, o diretório com o arquivo, tá?
Para a gente poder listar, a gente viu que é o dir, que ele lista todo o conteúdo. Para navegar entre pastas é o cd mais o nome, tá? Mais o nome da pasta que você quer, de acordo com o diretório. E para retroceder, é cd dois pontos, até eu posso retroceder, tá retrocedendo, já em user, então, dir, e aqui eu aparece o que eu tenho aqui. E para navegar, eu posso fazer a mesma coisa aqui, eu posso completar, e aqui eu estou acessando e novamente posso listar, tá bom? Esses foram os comandos dentro do Windows, como que eu disse, o Ricardo apresentou a primeira parte, e assim eu encerro a minha parte apresentando esses comandos básicos e as suas funções dentro do Windows, tá bom? Espero que tenha ficado tudo certinho. Aqui é o Ricardo mais uma vez. Agora eu vou falar sobre a criação de pastas, subpastas e arquivos de texto pelo terminal do Linux Mint. A gente abre o terminal, né? E digita o mesmo mkdir que usou no Windows. Só que aqui a gente tem esse tracinho P, que se você digitar depois o diretório certinho das três pastas que você quer criar uma dentro da outra, dá para criar tudo de uma vez, só com uma linha de código. Aí eu vou chamar projeto, documentos e textos, igual foi no Windows, dá um Enter e já está criado as três pastas, uma dentro da outra. Aí eu uso o eixo de novo. Aqui para aparecer o texto dentro do arquivo, tem que colocar as aspas. Aí vou chamar de arquivo principal mais uma vez. Coloco o símbolo e digita a pasta que quer colocar o arquivo, que é o projeto, dá um barra e coloca o nome do arquivo, vai ser principal.txt, dá um enter e cria. Aí coloca o eixo de novo, aspas, arquivo documentos, que vai ser o da segunda pasta que eu estou criando, o símbolo, aí digita a primeira pasta principal que é projeto, dá o barra, a pasta documentos, dá outro barra e digita o nome do arquivo que vai ficar dentro da pasta documento, que vai ser doc1.txt, e dá um enter para criar ele. Aí aqui a gente digita eixo de novo, o terceiro arquivo vai ser arquivo texto, né? De texto. Fecho aspas. Arquivo texto. Fecho aspas, dá o símbolo. Aí a pasta principal projeto, barra a segunda pasta, né? Que vai ser documentos. Aí coloco barra e a terceira pasta que vai ser que o arquivo vai ficar dentro, que é textos. Vou dar o barra e coloco o nome do arquivo, que vai ser texto1.txt. E dá um enter para criar. Aqui já está tudo criado, mas vamos conferir agora para ver se deu tudo certo mesmo. Fecha aqui o terminal. Vai na onde que deveria estar a pasta. Ali está a pasta projeto. Documento com o texto principal, texto, doc1, texto, tá tudo certo. E tá tudo aí. Boa noite, professor. Dando sequência aqui no nosso trabalho, na parte de criação, no caso de uso do terminal dentro do Linux Mint aqui, eu estou usando a minha VM do trabalhos anteriores para poder fazer essa demonstração, para criar, excluir, renomear diretório, para a gente poder navegar entre pastas, ver esse conteúdo, tá? E tem uma breve explicação, tá? Para a gente poder criar um conteúdo, um novo diretório, o comando é parecido com o do Linux, tá? Ele vai ser basicamente mkdir mais o nome do diretório. Aparentemente ele vai aparecer aqui no mostrou nada, novamente, igual no Windows, mas para listar não ls, ele mostra todos os diretórios criados. E aqui está o nosso diretório aqui, tá? Para a gente poder renomear, ele muda um pouquinho, tá?
No Windows a gente usou o REM, aqui a gente vai usar o MV. MV e novo diretório, que é o nome antigo, para diretório novo. Vamos dar um ls, ele alternou o nome aqui para a gente, tá? Então, alternou aqui o nome para a gente e a gente vai aqui fazer a exclusão dele, tá? Novamente, tem o rmdir e diretório novo. Da mesma forma que tem no Windows esse mecanismo, se você usar o rmdir com conteúdo vazio, no caso aqui o diretório vazio, ele vai excluir tranquilamente. Se ele tiver subpasta, conteúdo, e você usar aqui, ele vai falhar, porque ele não vai ter o poder, a força suficiente para excluir. Tá? No caso do Linux, eu vou só dar um exemplo para ele remover para a gente viu que ele removeu, ele fica bem mais visível do que o próprio o Windows. Por isso que às vezes eu prefiro utilizar no meu serviço ele, tá? Para a gente poder remover um diretório no Linux Mint que tenha essa parte, já tem o subpasso, a gente tem que colocar o rm-r, porque o rm ele remove o diretório, tá? E o R, o menos R, ele é basicamente um recursivo, tá? E para a gente poder não ter nenhuma confirmação, para impedir confirmação, a gente usa o menos R, que é basicamente para ele não pedir autorização. Então, no caso, seria rm menos rf. Então, a gente estaria usando a remoção, remover, com o recursivo menos r e o f para não pedir nenhuma permissão, tá? Assim a gente consegue fazer essa parte, tá? Para a gente poder listar no Windows era o dir, aqui a gente usa o ls de lista, tá? É um pouco mais fácil. E para a gente poder navegar, segue o mesmo princípio, que a gente coloca o cd e o nome, ele vai navegando. Então aqui ele não listou nada, porque como o Linux é novo, dentro dessa VM, ele não tem nenhum arquivo criado, tá? A gente pode retroceder clicando no CD espaço 2 pontos, tá? E aqui a gente pode ver que o mkdir ele cria diretório, o ls ele lista para a gente o conteúdo que tem naquele diretório, o mv renomeia, tá? O rmdir ele remove o diretório vazio e o rm-r remove o diretório com conteúdo e o F na frente a gente faz ele forçar sem pedir nenhuma autorização, tá? O CD a gente na CD 2 pontos retrocede um arquivo, um diretório, e o CD no nome, no caso document, ele entra dentro do diretório, tá bom? Essa foi a apresentação aqui dentro do Mint, como que a gente faz para a gente poder criar pastas, navegar e assim por diante.